começando agora o Saber Veg. Aqui eu te conto o que você realmente precisa saber para mudar de uma má alimentação para uma alimentação 100% vegetariana, simples e saudável de verdade. Eu sou Patrícia Galeazzi, sou nutricionista e nesse episódio aqui você vai entender o porquê que você não precisa nadar no dinheiro para ser uma pessoa veg. E muita gente acredita, né, que para você de repente ser uma pessoa vegana ou para você ser uma pessoa vegetariana, você realmente tenha que ter muito dinheiro. E por que será, né, que as pessoas acabam pensando dessa forma? Porque, na verdade, pode ter basicamente dois critérios para isso, né? Um deles, provavelmente, é por acabar vendo vários produtos que são vegetais industrializados nos mercados ou em comércios comuns, né? Que mostra, por exemplo, não sei se você chegou já a ver aí perto de onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, o preço, por exemplo, de uma embalagem de hambúrguer vegetal, né? Se você for olhar aquela caixinha, uma embalagem, na verdade, que só vem 2 unidades, às vezes chega a passar de 20, 25 reais, 2 unidades. Então, imagina só, né? Alguém olha uma opção dessas e fala, gente, mas como assim, né? Quem que vai pagar mais de 10 reais numa unidade de hambúrguer? O pessoal tem que ter muito dinheiro para isso, né? E mesmo, não sei se você já viu, quando vende salsicha vegetal em latinha, vem acho que umas 8 unidades lá, e a latinha chega a custar também 15, 20 reais. Mesma coisa acontece com leite vegetal. Você já chegou a ver? Tem leite vegetal que acaba custando o dobro de um leite comum, né? Mas tem leites que acabam chegando a ser 10 vezes mais caro. Se você pesquisar aí na internet, você vai chegar a ver isso. Chegar a custar perto de 25 reais 1 litro de leite. Então, as pessoas vão vendo essas opções por aí, né, nos mercados, em comércios específicos também, que são de produtos, né, mais naturais, e as pessoas se assustam, né? Falam assim, gente, é muito caro, e realmente é muito caro. Agora, mais recentemente, não sei se você já chegou a ver também, tem a opção de ovo vegetal. Algumas marcas, elas até acabam oferecendo esse ovo vegetal numa embalagem, parecida com de ovo mesmo, né? Vem como se fosse, 4 unidades, e a hora que você abre a caixinha, vem uns como se fossem uns sachêzinhos, né? Uns pacotinhos com ovo em pó, né? É como se fosse um ovo, mas ele é entregue em pó, né? A versão do ovo vegetal, na verdade, é essa. E aí, também é caro. Se você for comparar o preço desse ovo em pó, essa embalagem com 4, se eu não me engano, tem essa marca equivale a 12 unidades, né? Como se fosse uma dúzia de ovos. Se você for comparar isso com uma dúzia de ovos comum, você vai ver que chega a ser, 4 vezes mais caro. Então, as pessoas começam a ver, né, fazer essas comparações e elas começam a entender realmente que para a pessoa ser vegana ou ser vegetariana, ela tem que ter muito dinheiro. Porque quem que vai comprar um leite, né, que custa 1 litro, 20 reais, para tomar todos os dias, né? A pessoa realmente teria que ter muita condição para poder fazer isso. Não é todo mundo que tem, algumas pessoas têm, mas a grande maioria não tem, né? Então as pessoas começam a entender que para a pessoa realmente ser veg, ela tem que ter uma condição financeira diferenciada. E não é só em relação a esses produtos, né, de origem vegetal industrializados que acabam, de certa forma, imitando os produtos de origem animal. Tem também uma outra questão, que é referente a alguns ingredientes. Não sei se você já chegou a ver alguma receita que seja vegana ou vegetariana, que mostra, por exemplo, levedura nutricional, né? Você vai olhar lá na receita, na hora de ver os ingredientes, aparece lá levedura nutricional. Algumas pessoas colocam lá com o nome em inglês, né, que é nutritional yeast, que é a mesma coisa. Essa levedura nutricional, ela é como se fosse um tempero, tá? Um temperinho que lembra o sabor de queijo. Então, muita gente acaba usando essa levedura para pôr nas receitas salgadas. E essa levedura, um potinho de 100 gramas, mais ou menos, tá? Ele chega a custar os mais baratinhos, né? Você acaba encontrando por 15 reais, mas você encontra também nessa mesma quantidade passando dos 50. Então, também não é uma opção que é barata, né? Para todo mundo poder ter no armário sempre, né? Uns 2, 3 de reserva. E também tem uma outra opção que acaba sendo bastante usada nas receitas vegetarianas, que é do agar-agar, ou agar-agar, né? Cada um fala de um jeito. Que é como se fosse uma gelatina vegetal. Ela é feita a partir de algas, tá? Essa gelatina vegetal,
Quando você vai, por exemplo, numa casa de cereais e vê o preço do quilo, você se assusta, porque o quilo tá lá na faixa dos R$ 100. Só que aí você para pensar, né? Ninguém normal, assim, né? Na nossa casa comum vai ter 1 quilo, né? Dessa gelatina. As pessoas geralmente podem comprar em pacotinhos menores ou compra mesmo a granel, mas em quantidades menores também. Algumas marcas vendem já em sachêzinhos, né? De 4 gramas e tudo mais. Porém, as pessoas olham, né? Nossa, R$ 100 o quilo. O outro potinho lá, 100 gramas pequenininho, 50, 60. As pessoas automaticamente elas acabam já associando, né? Elas vão associando que para ter esse estilo de vida sem consumir nada de origem animal, você realmente precisa gastar muito dinheiro. Então é por isso que as pessoas fazem essa associação, né? É muito comum. Só que o que a maioria das pessoas ainda não entende é que para você ser uma pessoa veg e ter uma alimentação 100% vegetariana, sem nenhuma fonte de origem animal, você simplesmente não precisa de nada disso. Você não precisa consumir nenhum desses produtos vegetais, né, que imitam os de origem animal, e você também não precisa consumir nenhum desses ingredientes mais específicos, né, como a levedura nutricional e nem como o agar-agar também, tá bom? Se você quiser, você consome, mas você não tem obrigação nenhuma. Isso não é um pré-requisito, né? Você ter esses alimentos, você consumir essas opções para você ser considerado uma pessoa veg, tá bom? E como então que uma pessoa pode seguir esse tipo de alimentação, né? Uma alimentação 100% vegetariana, sem consumir nenhum produto desses? O primeiro ponto, que é super importante de já entender, é o quê? A base dessa alimentação 100% vegetariana, sem nada de origem animal, ela é uma base muito simples. Por quê? Porque ela é feita com alimentos comuns. Esses alimentos que a gente compra em qualquer lugar, né? Na feira, no mercado, em casa de cereais, no armazém, na quitanda. Alimentos que todo mundo consome, mesmo as pessoas que não são vegetarianas, né? Então, essa é a base da alimentação, tá bom? Os produtos que são industrializados, como o leite vegetal, as carnes vegetais, o ovo vegetal, os queijos vegetais também, para uma alimentação 100% vegetariana ser saudável, eles são totalmente dispensáveis, tá bom? Ninguém precisa consumir. Mas, se você de repente quer consumir, mas não quer gastar tanto dinheiro, você tem a opção de continuar consumindo esse tipo de preparação, seja de uma carne, de um queijo, de um leite. Só que aí, qual seria a opção, né, para você poder continuar consumindo tudo isso sem precisar gastar dinheiro? Muito dinheiro, né? Seria fazendo o quê? Preparando em casa, né? Você pode fazer preparações caseiras. Nossa, o cabelo aqui. Você pode fazer preparações caseiras para fazer qualquer tipo dessas preparações. Me enrolei toda, né? Você pode fazer preparações caseiras para fazer qualquer tipo, né? Simulando esses produtos que você compra, né, no mercado, que você compra nessas casas mais específicas de produtos vegetarianos também, tá bom? Então, você não precisa falar, eu nunca mais vou poder tomar leite, nunca mais vou poder comer um lanche com hambúrguer no final de semana. Isso não necessariamente precisa acontecer, tá bom? Você pode sim continuar tendo o seu hábito de comer uma pizza com queijo vegetal, de tomar o seu leite com café de manhã, de comer um cachorro quente, mas tudo com opções caseiras mesmo, tá? É possível você fazer tudo isso sem precisar gastar tanto dinheiro, porque realmente esses produtos industrializados, eles são muito caros, né? E uma outra coisa também, que geralmente as pessoas acabam falando, é que tirando os produtos industrializados, tem alguns outros tipos de alimentos que eles são sempre consumidos na alimentação vegetariana, de uma forma como um todo, e que também são muito caros, como as castanhas, por exemplo. E aí, um ponto que é super importante para a gente pensar, tá? O que significa? As castanhas em si, todas, né? As oleaginosas, né, de uma forma geral, castanha, nozes, amêndoas e tudo mais, são alimentos extremamente nutritivos, que quem puder consumir é ótimo, que consuma mesmo, mas, presta atenção, eles são alimentos muito calóricos, né? Se você comer um punhado de castanha, de caju, e ver quanto tem de caloria lá, você vai ver que não é pouca caloria. Agora, se você pega uma porção realmente grande para consumir, você vai estar consumindo muitas calorias. Então, nem é saudável você consumir esse tipo de alimento em excesso, tá bom? Então,
As castanhas de forma geral e as sementes também, que acabam sendo, né, algumas acabam tendo um custo maior, por exemplo, semente de linhaça, você não precisa consumir em grandes quantidades. São realmente grupos alimentares muito nutritivos, os dois, tá? Tanto das sementes quanto das oleaginosas, que é o grupo das castanhas. São grupos muito nutritivos, mas que você tem que consumir com moderação, tá bom? Só um exemplo, a castanha do Pará, que é aquela maiorzinha, o ideal é, não dá para falar um número certinho para todo mundo, né? Mas é de 1 a 3 castanhas por dia, né? Então, se você for ver, daria, vai, numa média, uns 10 gramas de castanha por dia dessa castanha. Então, se o quilo da castanha do Pará chega a ser 80, 100 reais, você não precisa consumir 1 quilo no mês, né? Então, assim, você vai ter que comprar muito pouco para o seu consumo e isso não vai sair esse preço tão exorbitante como as pessoas acabam associando, tá bom? E aqueles produtos, né, aqueles ingredientes que são específicos, como a levedura nutricional e o agar-agar, você também não precisa consumir, mas isso não significa que você não possa consumir, tá bom? Se você quiser, de repente, fazer alguma preparação específica numa situação, uma situação ou outra, você pode fazer. Só que é só você ter a consciência que são produtos que você vai consumir eventualmente, tá? Que você, se você quiser e você tiver condições, quiser consumir com mais frequência, ok, mas você não precisa ter esse tipo de hábito, tá bom? Para ter esse tipo de alimentação de forma realmente mais saudável, tá? Então, o que acontece? Quando você vai começando a enxergar todos esses pontos, você vai passando a ampliar a sua visão, né? Você vai conseguindo realmente entender que a base dessa alimentação, ela é muito simples, né? Porque ela é feita com alimentos comuns e todo o resto que eu comentei aqui é tudo opcional, tá bom? Então, por isso não tem como a gente falar que para alguém ser veg e ter uma alimentação sem nenhuma fonte de origem animal, que essa pessoa tenha que nadar no dinheiro, porque realmente não precisa, né? Ela não vai ter nada além do que as pessoas normalmente já consomem. Na verdade, né, vai ter a menos, né? Porque vai acabar economizando muito dinheiro, porque a carne é cara, o queijo, né? Os laticínios em si são caros também. Então, pensa só, alimentos comuns vai ser a base dessa alimentação e todo o resto que é industrializado, as coisas industrializadas vegetais, né, que são bem caras, não precisa, é tudo opcional mesmo, tá bom? Eu sei que numa fase, né, da minha alimentação, eu cheguei a ser, tipo, a louca dos industrializados. Eu comecei simplesmente a consumir tudo. Imagina assim, você entra no mercado, você vê lá 3 opções novas de produtos, eu ia lá e eu comprava, porque eu queria provar de tudo, né? Então, nessa época, nessa fase, nossa, o que eu comia de carne vegetal enlatada, olha, tá na história, porque, ó, eu comia, acho que tinha salsicha, falava na embalagem, né, bife vegetal, mas era como se fosse Nossa, tinha de tudo que era formato de carne, tinha nas latinhas, e eu consumia de todas. Queijo também, quando começou a lançar os queijos vegetais, nossa, eu comia de todos os sabores. Então tinha aquele queijo que simulava que era mussarela, tinha uma opção que simulava que era queijo prato, tinha outra que acho que era parmesão. Só que assim, eu não comprava, né, os pedacinhos pequenos, eu comprava aqueles, sabe, aquelas peças grandes. Olha isso, comprava, né, mais de uma quando tinha, como se fosse não é saldão. Era uma promoção que tinha lá na fábrica, que vendia tudo, e a gente ia lá e comprava um monte. E, como chama, aqueles patezinhos de soja também, industrializado, tá? Que tinha vários sabores. Acho que tinha de azeitona verde, de azeitona preta, tinha de ervas finas, tinha, acho, mais de 5, 6 sabores. Comprava também, de todos, né? Então, você imagina só, eu passei por um bom tempo, né, numa certa fase, né, consumindo todos esses produtos industrializados, todos os dias, várias vezes por dia, sem eu ter a menor noção que por tudo isso ser produto industrializado, ultraprocessado, eu estava consumindo junto, no mínimo, um monte de aditivo químico. E que eu nem fazia ideia, nem o que era, se fazia bem, se fazia mal, não tinha a menor noção. Essa fase eu não era nutricionista, né? Então eu não entendia nada de alimentação, eu só gostava de comer, de provar essas coisas no lançamento, né, que saía. O que aconteceu?
é tanto aditivo químico que você vai ingerindo junto com esses produtos industrializados, que quando você faz isso em excesso, ou você faz isso realmente com frequência, isso pode afetar a sua saúde com certeza, né? Porque quando você ingere esse tipo de aditivo químico, por exemplo, corante, conservante, estabilizante, espessante, acho que eu já falei, mas enfim, são vários, tá? Que são substâncias químicas que não são nutrientes. Então você vai ingerindo, né, uma quantidade grande, isso pode afetar de alguma forma que não é boa a sua saúde, tá bom? Então, pode aumentar principalmente o risco para vários tipos de câncer. Então, é por isso que sempre quando a gente fala de alimentação saudável, é super importante a gente ter sempre em mente que não é bom a gente passar a ter esse tipo de consumo que nem eu tive, né? Super frequente. Nossa, além de ser todos os dias, era várias vezes durante o dia que eu consumia tudo isso. Então, é importante a gente ter essa noção, né? Tanto que nessa época, quando eu fiquei com esse meu hábito péssimo, né, na minha alimentação, depois, quando eu comecei a entender sobre nutrição e fui já entendendo melhor, né, a importância de se alimentar bem e tudo mais, aí eu passei a não consumir mais tudo isso com essa frequência que eu consumia. Comecei a entender que eu podia fazer tudo isso, mas de forma caseira mesmo, e que ficava muita coisa, ficou muito mais saborosa mesmo. As coisas ficaram todas muito mais nutritivas, porque eu estava assim agora consumindo muitos, né, ingerindo muitos nutrientes e praticamente não ingerindo essa quantidade toda de veneno, né, que tem nos aditivos químicos. E no fim das contas, além de eu poder comer coisas mais gostosas e mais nutritivas, eu estava gastando menos dinheiro, né? Porque quando você opta por esse caminho do caseiro, você consegue realmente fazer uma bela economia, né? Não sei se você já chegou a fazer isso, mas é super interessante você conseguir avaliar isso, porque a diferença, em alguns casos, ela é realmente gigante. Eu sei que quando eu falo, assim, dessa questão, né? Eu era assim, aí eu comecei a fazer as coisas mais em casa e tal, muita gente já pensa logo de cara, Patrícia, mas olha, eu não tenho tempo para ficar fazendo essas coisas em casa, né? Eu não tenho tempo para ficar cozinhando, para ficar preparando nada disso. E aí, assim, o que eu posso te falar? Eu também já cheguei a afirmar, né? Já cheguei a ter esse pensamento. E eu, assim, sendo bem sincera com você, o que eu percebi em mim, tá? Que parte das vezes, quando eu falava, não tenho tempo pra fazer leite, não. Tô sem tempo pra fazer um patê. Tô sem tempo pra fazer, sei lá, um hambúrguer. No meu caso, o que eu percebi? Parte das vezes era por preguiça minha, mesmo. E outra parte era porque eu simplesmente não estava dando prioridade para isso. De verdade. E por quê? Porque aí eu comecei a reparar, como que eu fui, né, chegar nessa conclusão? Porque eu comecei a reparar que para fazer esse tipo de preparação é muito rápido, né? Não tem, em aspas, não tem desculpa, entendeu? Porque assim, se você realmente fala assim, eu queria tanto, de repente, abrir lá minha geladeira, abrir meu freezer e pegar um hambúrguer já pronto para fazer um lanche, ou eu queria acordar todo dia e ter lá um leite vegetal para poder tomar com o meu café, para eu bater uma vitamina, né? Ou eu queria ter um patê, uma pastinha para eu passar no meu pão pela manhã. Mas eu não tenho tempo para isso. Então, ou eu vou gastar mais dinheiro e vou comprar um industrializado, ou simplesmente vou ficar só na vontade. Não tem necessidade, porque assim, para você, vamos supor, né? Vamos pegar aqui o exemplo do hambúrguer, que é o mais basicão, mais comum. Se você quiser, de repente, preparar já várias unidades, né, vários disquinhos de hambúrguer, para você ter disponível para você comer em 1, 2 semanas, de repente, você pode ir lá pegar uns 20 minutos. É uma base, tá bom? Se você tiver muita habilidade na cozinha, você faz muito mais rápido do que isso. E nesses minutos aí você consegue já, né, obviamente, depois de você cozinhar, né, o seu feijão, sua lentilha, o seu grão de bico, por exemplo, você consegue preparar muito rápido, porque é o tempo de você jogar, né, esses alimentos num processador com os temperinhos que você gostar e depois modelar tudo e pôr para congelar. É muito rápido. E aí você vai fazer, por exemplo, isso 20 minutos, meia hora de um dia, para você ter opção dessa carne vegetal, para você comer por 2, 3 semanas, se você quiser, para você comer durante o mês inteiro. Entendeu? Então, assim, é pouco tempo.
Você consegue se planejar, né? Pegar um dia que seja mais tranquilo para poder fazer isso. Outra coisa, se você, por exemplo, falar assim, eu queria tanto voltar a tomar leite, mas leite vegetal, né? Só que tá muito caro, né? Para eu comprar esses que vêm de mercado. Só que eu também não tenho tempo para fazer. O leite vegetal, dependendo do que você vai escolher, né? De qual alimento que vai ser a base para esse leite, você consegue fazer em 5 até 10 minutos. Aí você faz, né, de repente você prepara 1 litro ou 1,5 litro, dependendo de quanto que você consome, de quantas pessoas aí vão consumir com você. E aí esse leite vai durar de 2, 3 dias na geladeira. Então pensa, 5 minutinhos para você preparar 1 litro, 1,5 litro, que vai durar por 3 dias. Então 5 minutos para 3 dias, é difícil a gente falar que a gente não tem 5 minutos, né? É só ficar 5 minutos a menos olhando o celular e ir lá preparar um leite, né? Então, assim, é uma questão, às vezes, de rever nossas prioridades. Será que eu realmente quero? Será que é realmente importante para mim isso? Porque se for realmente importante, eu vou dar um jeito, eu vou separar 5, 10 minutos e vou lá fazer. O patê, uma pastinha para passar no pão, a mesma coisa. Em 10 minutinhos, dependendo do que você for preparar, mais rápido do que isso, você consegue fazer também. E aí você prepara lá uma pastinha que você vai comer por 3, 4 dias, né? Você pega 10 minutinhos, né? Tô meio que exagerando. 10 minutos para preparar e você vai ter lá por 4 dias para comer. Então é um tempo que realmente, se fosse 5 horas para fazer, a gente poderia até falar, né? Que não dá mesmo. Eu tenho muita coisa para conciliar, para mim atrapalharia. Mas 5, 10 minutos é difícil a gente falar que realmente a gente não tem. Mas se por um acaso você tem essa percepção que aí durante a sua correria, durante a sua rotina, você realmente não tem esse tempo, tudo bem, não tem problema. Você simplesmente não precisa fazer, tá bom? Porque essas preparações é para quem realmente sente necessidade de tomar um leite, de comer um lanche, de ter alguma pastinha, algum patê para passar no pão, tá bom? Mas ninguém é obrigado a comer, né? Come quem quiser, tá? Uma coisa importante, assim, muita gente que até fala assim, legal, eu fiz um teste, ou vou fazer um teste. Aí faz, de repente, o famoso hambúrguer e fica muito ruim, né? Aí a pessoa já assusta, fala assim, eu não quero mais fazer essas carnes vegetais porque eu fiz uma vez e ficou horrível, né? Eu peguei até um trauma, assim, de olhar. Uma coisa que é importante saber é assim, quando a gente fala que a gente não gosta de uma preparação vegetal, que é nova pra gente, o primeiro ponto é a gente tentar avaliar, será que eu não gostei mesmo porque ficou ruim? Ou será que eu não gostei porque não ficou parecido com a versão original, né, de origem animal? Será que eu tô comparando esse hambúrguer que eu fiz com o hambúrguer que eu costumava comer antes? Ou será que eu tô comparando esse leite que eu acabei de preparar com um leite comum, um queijo também? Será que eu estou comparando esse queijo que eu acabei de fazer com um queijo tradicional? Então, esse ponto é extremamente importante para qualquer pessoa que quiser fazer uma alimentação 100% vegetariana, que é justamente ajustar a expectativa, tá bom? Porque assim, quando a gente vai provar qualquer tipo de preparação, mas já está na nossa cabeça que, eu vou morder um pedaço de queijo e você tá na sua cabeça que vai ser aquele gosto de queijo. Certamente você vai se frustrar, porque é muito difícil de você fazer uma preparação em casa e ela ter exatamente o mesmo sabor e a mesma textura da versão tradicional. Entende? Então, assim, ajustar a expectativa é a primeira coisa. E ajustar de que forma? É entender que você pode sim fazer preparações maravilhosas, mas que não necessariamente elas vão ficar iguais a versão original. Então, tenta pensar sempre que você vai consumir uma opção vegetal, né, de carne, uma opção vegetal de leite, mas que não vai ser exatamente a mesma coisa, entendeu? Porque se você for deixar na sua mente que você vai morder, que você vai sentir aquele sabor que você lembrava, aquela textura que você lembrava, aí corre o risco de você falar que tá ruim, sendo que nem tá ruim, só tá uma perspectiva diferente, você tava esperando aquilo e não é, tá? Mas se por um acaso você fizer uma preparação e ela realmente ficar ruim, não porque não tá aparecendo, mas porque ela ficou ruim mesmo, isso é super comum. Eu já fiz N receitas que ficaram péssimas. O que a gente faz nessa hora? Desiste? Sente e chora? Não. Quando a gente faz qualquer preparação que não deu certo, simplesmente é fácil. A gente faz o quê? A gente testa de novo. Ou você pode escolher outra receita,
Ou se você quiser, você mantém a mesma receita que você fez, só que aí você tenta fazer um ajuste. O que você pode fazer? Você pode, de repente, trocar algum ingrediente. Ou você pode também ajustar a quantidade de algum ingrediente, né? De repente, põe um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. E o que funciona também muito é você, de repente, trocar os temperos, mudar o tempero do que você está preparando. Né? Então, assim, é importante você ter essa flexibilidade, né? Não ser assim, uma pessoa muito rígida na hora de fazer uma preparação desses alimentos, desses produtos, né? Para tentar imitar esses produtos e querer ser uma pessoa muito rigorosa, querer que seja igualzinha, que saia perfeito, e se não sair perfeito, já desistir, tá bom? Então é importante sempre realmente ter essa mente assim, mais flexível, de falar, não, tudo bem, não deu certo, então deixa eu ver o que eu posso mudar, tá bom? Se você, de repente, estiver fazendo a sua massa de hambúrguer e viu que assim, nossa, agora que eu ajustei os temperinhos aqui, ficou perfeita, pro meu paladar tá maravilhosa. O que você pode fazer? Pega essa massa de hambúrguer que você fez e que para você ficou ótima, e aproveitar para multiplicar ela. De que forma? Você pega essa massa e, ao invés de você modelar só os disquinhos para fazer o hambúrguer, você pode pegar e modelar em formato de almôndega, modelar em formato de nuggets também. Porque aí olha que legal, aí você já, ao invés de congelar só hambúrguer, você congela almôndega, você congela nuggets. E aí, em algum dia, aí na outra semana, você vai fazer uma macarronada, você já tem almôndega para colocar, né, para você comer junto com o seu macarrão. Se você, de repente, num dia de noite, quiser comer uma refeição um pouco mais simples, né, você vai comer uma saladinha com molho, você pega alguns nuggets para comer junto. Então, é importante você pegar sempre e tentar aproveitar as receitas que você mais gostou e ver se você consegue multiplicar, né, esses temperos que deram certo, né, de alguma outra forma. Uma outra coisa, ainda falando, né, dessa questão de ser caro ou não, tem muita gente que fala assim, olha, eu não faço questão nenhuma de consumir esses produtos que são imitação dos de origem animal. Leite, carne, ovo, queijo, enfim. Mas eu ainda acho que esse tipo de alimentação é cara. Por quê? Porque tudo que eu vejo, né, de falar, tem que comer, é tudo integral. Tem que comer arroz integral, tem que comer macarrão integral, tem que comer pão integral. E aí, quando eu vou olhar no mercado, o que eu vejo? Que tudo que é integral acaba saindo mais caro. Não é verdade? Um arroz integral é mais caro que um arroz refinado. Uma farinha integral é mais cara que a farinha branca. Pão integral é mais caro que o pão comum também. Só que aí, um ponto que é super importante de a gente entender é que essa recomendação, né, do integral, ela não é uma recomendação específica da alimentação vegetariana de uma forma geral, tá? Nem da 100% vegetariana. Ela não é uma recomendação específica para pessoas veganas e vegetarianas. Essa recomendação de você dar preferência, né, você dar prioridade para tudo que é integral, ela é simplesmente de todos os órgãos de saúde do mundo. E por quê? Porque quando você consome uma opção integral, ao invés de consumir uma opção refinada, você vai estar consumindo muito mais fibras e muito mais nutrientes também. Quando você come um refinado, né, um arroz branco, por exemplo, ele já foi todo lixado, os nutrientes dele, as fibras dele, praticamente diminuem muito, né? É só comparar, né, um com o outro, você vai ver que realmente tem poucos nutrientes, né, em comparação à opção integral. Então, é importante, né, a gente ter essa percepção de que essas opções, elas não são exclusivas de uma alimentação vegetariana, tá bom? Então, para realmente ser uma opção saudável, uma alimentação saudável de forma geral, é importante a gente sempre dar prioridade para as opções integrais. Uma coisa importante, isso é tão importante mesmo, que tem já estudos que mostram que pessoas que comem poucas opções integrais, ou pessoas que não comem opções integrais, elas acabam tendo um risco muito maior para ter vários tipos de doenças, inclusive daquelas doenças que são as que mais matam no mundo, tá? Então, essa questão da alimentação integral ou não, ela é uma recomendação geral para qualquer tipo de alimentação, tá? Não é que a sua alimentação vai ficar mais cara porque você tem que comer integral, porque a alimentação vegetariana requer isso. Isso é para qualquer alimentação saudável que você quiser fazer, tá bom? Um ponto que é super importante a gente entender é que quando a gente vai fazer uma avaliação do que a gente vai ou não consumir, a gente precisa tentar melhorar, tentar ampliar o nosso critério. Por quê? Porque geralmente a gente acaba fazendo o quê? A gente pensa,
o que será que vai me custar caro para eu comprar? Olhando para quê? Só para aquele preço que está na embalagem, não é verdade? Então você vai comparar o quê? O arroz branco com integral. O branco está mais barato? Você toma a sua decisão baseada naquele preço, né? Só que isso nem sempre é uma boa escolha, se você estiver pensando na questão da saúde. Por quê? Porque, ok, você vai estar economizando R$1, R$2, R$3, que seja, você vai estar economizando, isso é fato. Mas, muito provavelmente, você vai acabar gastando mais dinheiro comprando remédio, gastando com tratamento médico e, inclusive, de repente, diminuindo seu tempo de vida também. Será que vale a pena? Será que realmente vale a pena pagar mais barato desse jeito para depois acabar pagando mais no futuro? Não sei. Isso é uma decisão realmente pessoal, né? Agora, se você de repente conseguir achar alguma forma de começar, pelo menos começa, né, a incluir as opções integrais aí no seu dia a dia, na sua alimentação, você vai começar a ter o quê? Você vai conseguir prevenir mais doenças, você vai conseguir ter uma alimentação realmente mais saudável, porque ela vai ser mais nutritiva e você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, pesa na balança, né? Será que vale a pena eu gastar menos dinheiro, mas não tão menos dinheiro assim, mas ter alguma economia e de repente querer pagar para ver no futuro? Ou vale a pena eu realmente tentar começar a ter alguns hábitos novos, de trocar o meu pão branco pelo integral, de começar a comer pelo menos de vez em quando um arroz integral, não só comer o arroz branco, entendeu? Começa a pesar. E aí é importante para poder fazer o quê? Para você começar a fazer uma análise do que é importante para você consumir a partir de agora. Porque se você realmente só olha para o agora e só toma sua decisão baseada no preço, né, de uma opção comparando não integral com refinado, pode ser que essa decisão vá trazer alguma complicação mais pra frente. Agora, se você realmente consegue olhar para sua vida toda e ver assim, não, realmente, eu acho que vale a pena um investimento na minha saúde, de eu gastar R$1, R$2 a mais para trocar a minha opção refinada pela integral, isso para mim vai fazer bem, né? Vai ser uma opção realmente boa para mim. Você vai acabar tomando uma decisão muito mais consciente, tá bom? Do que se você olhar friamente só para aquele preço do produto, tá? Então, assim, é importante, obviamente, que você escolha opções que são acessíveis para você, né? Só que, se você puder olhar um pouquinho além do preço, né? Tentar comparar se aquilo vai te trazer um benefício melhor para sua saúde, vale a pena, tá bom? Você realmente conseguir ter essa visão um pouco mais ampla, né? E não olhar, assim, especificamente só para o preço, ok? Então, o que a gente viu aqui, né? Que para você ter uma alimentação 100% vegetariana, que seja simples e que seja saudável, você não precisa de forma alguma consumir nenhum produto industrializado, vegetal, que seja o olho da cara. Por exemplo, as carnes vegetais, os leites vegetais, os queijos vegetais, os ovos vegetais. E você também não precisa consumir comprar com frequência aqueles ingredientes que são bem específicos, né, para fazer uma preparação ou outra, que nem a levedura nutricional e nem o agar-agar, tá bom? Você pode consumir, mas você não tem necessidade de ter esse tipo de opção aí, né, no seu armário, para você consumir todos os dias na sua geladeira, para você ser considerado uma pessoa veg, tá? Você pode ser uma pessoa veg, sim, uma pessoa veg com uma alimentação super saudável, consumindo basicamente os alimentos que são simples, alimentos comuns, que são muito nutritivos, né? Como as frutas, legumes, verduras, as leguminosas, que é o grupo dos feijões, os cereais, de preferência os integrais, né? Que é o grupo do arroz e tudo mais. Fazendo essa escolha muito simples, você vai com certeza ter a possibilidade, olha só, de inclusive gastar menos dinheiro do que você gastaria com uma alimentação que nem é vegetariana. Porque imagina, você optando por esses alimentos mais simples, você vai deixar de gastar dinheiro com carne, tá caro, né? Queijo também tá caro, laticínios de forma geral também são caros. Então você já vai ter uma economia por não consumir isso. E se você não consumir também esses produtos vegetais industrializados que também são muito caros, você vai economizar dos dois lados. E você vai realmente ficar só, né, investindo o seu dinheiro para consumir esses alimentos mais básicos e que são extremamente nutritivos e que são suficientes para você, inclusive, preparar qualquer coisa que você quiser.
para você, de repente, preparar um sorvete, para você preparar uma torta, um bolo, um hambúrguer, uma salsicha, uma pizza, enfim. Com esses alimentos básicos, você consegue preparar de tudo que você quiser, tá bom? Se para você é muito importante você conseguir continuar consumindo um leite, uma carne, um ovo, enfim, eu tenho uma sugestão para você, tá? Na verdade, uma recomendação para você tentar pegar todo esse conhecimento que você viu aqui hoje e colocar em prática. Escolhe alguma preparação que para você realmente é bem importante, tá bom? Exemplo. Se eu for começar essa alimentação, vai me fazer muita falta se eu deixar de tomar leite. Mas eu sei que eu não tenho condições de comprar esses leites industrializados caros. Então, eu vou escolher um leite vegetal. Mas para mim, então, é mais importante nuggets. Eu adoro comer nuggets, então, para mim é nuggets. Ou, de repente, uma opção para passar no pão, requeijão. Então, escolhe. Vê aí, para você, o que faria falta desse universo, né, de origem animal, que é o tradicional, que todo mundo sempre é acostumado a comer desde sempre. Você eliminando tudo isso da sua alimentação, o que faria mais falta para você? Escolhe aí. E aí, depois que você escolheu essa opção, aí você vai ter uma tarefa de buscar pelo menos 3 receitas. Pode ser na internet. A internet está lotada de receitas, tá? Busca 3 receitas dessa preparação que você escolheu, tá? Vamos supor que eu escolhi o leite vegetal. Aí eu vou lá na internet e vou buscar 3 receitas de leite vegetal. Detalhe, tem que ser receitas simples e com alimentos comuns, desses que eu comentei aqui, tá bom? Não adianta ser um cogumelo XYZ para fazer uma receita A, ou ser a levedura nutricional para fazer um queijo, tá? Procura receitas com alimentos realmente simples, esses que você consegue comprar em qualquer lugar. Ok, então você escolheu uma preparação, escolheu 3 receitas simples com alimentos comuns, e aí você vai preparar, você vai ver qual dessas 3 receitas que você gostou mais. Se por acaso você não gostou de nenhuma, testa de novo outras receitas, tá bom? Até você encontrar aquela que fala assim, essa aqui eu conseguiria comer todo dia, ou esse leite eu conseguiria tomar todo dia. Então, acha a sua opção preferida. Depois que você achar, o que você vai fazer? Compara o custo que você teve para fazer essa preparação com o custo de uma opção industrializada dela, tá bom? Então, faz essa comparação. Geralmente, na maior parte dos casos, você vai perceber que você realmente vai ter uma boa economia. Em alguns casos, assim, uma economia muito grande mesmo. Então, é importante você fazer isso, por quê? Porque a hora que você fizer isso, você vai começar a entender que, olha que legal, né? Eu posso sim fazer essa alimentação, ela vai ser mais saudável para mim e eu ainda posso continuar comendo as coisas que eu gosto, né? Porque senão, se você não começar a colocar isso em prática, você sempre vai ter, de repente, uma impressão que, poxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas que são muito caras, mas eu vou ser obrigada agora a parar de comer isso. E não é isso, né? Então, você fazendo isso, você colocando a mão na massa mesmo para tentar achar uma receita que fique boa para o seu paladar também, vai ser ótimo, porque você vai começar realmente a ampliar a sua visão de que essa alimentação ela é possível, que você pode sim comer coisas muito gostosas, coisas muito saborosas e que normalmente vão ser assim, muito mais nutritivas também, ainda mais gastando menos, né? Além do mais, gastando menos. Então, é um exercício interessante para você realmente começar a ampliar cada vez mais a sua visão em relação a esse assunto, né? De que a alimentação ela é cara e que as pessoas realmente têm que nadar no dinheiro para poder ser veg. E você já conseguiu perceber que não é bem isso que acontece, não é verdade? Então, é isso. Eu espero que você tenha conseguido aproveitar aí alguma parte desse conteúdo para o seu conhecimento veg. E a gente se vê então agora numa próxima oportunidade, tá bom? Um grande abraço para você e até mais.